Olha o que está acontecendo, gente. Tanto na China quanto na Itália, eles disponibilizaram um aplicativo para você dar like e joinha para ações... Para o amiguinho. Exatamente, ações ali no seu dia a dia. Então, o seu vizinho fez algo bacana, você dá um joinha. Ah, mas você viu o seu vizinho protestando, você dá um dislike nele. Ah, ele falou bem do governo, aí você dá um like. Ah, ele fez uma ação social, você dá um like. Ah, ele discutiu com alguém, né? Foi ingrato, você dá dislike. E a gente está percebendo que isso, eles estão querendo que você tenha alguns ganhos. Então, você vai ter desconto, acesso. É o governo que está fazendo isso? Exatamente. Na China, Bolonha é na Itália. E na China, eu não sei exatamente qual que é a cidade. Na China está acontecendo. E aí, na Itália é só uma cidade. Eu quero saber de vocês. Bolonha. Vamos lá, vamos começar então com o Negão. Eu quero saber o seguinte: você acha que isso é um disfarce social para que você ganhe descontos, tenha acesso controle, né? a escolas melhores e tudo mais? Ou as pessoas realmente estão vivendo no Black Mirror, onde, como aquela série da Netflix, elas ficam dependentes e com medo do que fazer por conta de like e dislike do vizinho? Eu acho legal que o Ricardo foi muito gente fina com a China agora, mano. Muito, porque é muito pior, mano. É literalmente uma ferramenta de controle social. É simples assim. Então, primeiro, você não pode falar se você quer participar ou não. Você já está participando. Se você é chinês, você já está participando. O sistema de pontuação, ele vai subindo de degrau por degrau e é o seguinte. Por exemplo, foi muito bom o exemplo que você deu. Falou do governo, falou mal do governo, você desce 50 pontos. 50 pontos. E conforme você vai subindo os pontos, a China está separando as pessoas por castas. Se você está na última... Vamos pegar os Dalits, os intocáveis da China. Dalits, no caso, é na Índia, mas vamos pegar lá o pessoal da China. Vamos supor que você está na pontuação mais baixa. Se você, por exemplo, se formou em algum curso, você perde essa graduação. Você não consegue emprego. Ou mesmo seja, porque você não vai ter acesso. As empresas têm medo de te contratar, porque as empresas também têm o seu próprio controle, entendeu? Então, esse foi o jeito que a China criou de colocar todo mundo no mesmo balaio. Você perde emprego, você não consegue uma promoção. Se você precisou ir no hospital, o cara que tem uma pontuação maior do que a sua vai ser atendido primeiro do que você. Então, vai criar... E isso vem por coisas mais básicas, sei lá, tipo... Atrasou uma conta, já conta também na pontuação ali. O que eles querem fazer, né, o que eles dizem que querem fazer, é você poder controlar, como existem 1 bilhão e 500 milhões de chineses, e a grande maioria deles são miseráveis, não tem conta em banco, eles não têm condição de ter um controle, eles querem fazer com que essa pessoa possa ter algum tipo de controle. Dizem eles como se fosse o Serasa aqui no Brasil. O Serasa controla se você pagou uma conta, se você tem condição de ter crédito, isso é uma coisa totalmente legal. Agora, quando você vai para controlar o que a pessoa faz, o que ela deixa de dizer, por onde ela anda, e você tira ponto dela e não permita que ela tenha liberdade de se expressar e se balize nas leis, só para ficar acabou claro, a democracia. Você não quer que as pessoas... Capês, só para ficar claro, você não quer que ninguém saia dando tiro nos outros. Não foi isso que eu falei, não põe palavras na minha boca. Eu quis dizer o seguinte, se tiver controle social no Brasil e nós perdemos a nossa liberdade, aí acabou, gente, acabou a democracia. E aí nós temos que lutar pela nossa liberdade. Você em casa vai lutar pela sua liberdade ou você vai se calar? Mas a gente passou 2 anos e meio com controle social. É um pouco diferente do que a China... passou por um controle social. É um pouco diferente do que a China está fazendo. Agora vem um governo para cá que tira a nossa liberdade, que não permita mais que a gente possa se expressar e dizer o que nós pensamos. Uma coisa é você se expressar em relação a decisões que são tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, decisões dos nossos políticos. Outra coisa é você agredir. E lá na China você não pode se expressar. Você não pode dizer que você não gosta das coisas. É esse o mundo. Se você falar que você não gosta... É esse o mundo que nós temos Mas a gente já está... Me perdoe. Olha que louco. Eu quero fazer uma pergunta para o Capês, mas olha que interessante. Você só tinha acesso ao controle daquilo que estava plugado na internet. Aí começaram a inventar a internet das coisas. Ou seja, você por Bluetooth, você sabe que essa xícara está aqui, que está acabando o seu refrigerante dentro da geladeira e tudo mais. Só que hoje, você já não consegue escrever um texto com algumas palavras. Por exemplo, você não consegue escrever crime, aborto, STF, ditadura... Negão, você tem que botar números, letras, símbolos. Verdade. Você acha que já não está acontecendo isso aqui no Brasil, Capês? Começando, de uma maneira não tão explícita como em Bolonha e na China? Canais sendo cancelados no YouTube. Está começando a aparecer, sim.
Essa ideia aplicada na China, em Bolonha, ela é perigosíssima. Basta percorrer aí os haters, as mídias digitais, as pessoas covardes que no sigilo do celular, no seu computador, muitas vezes com IPs falsos, fazem ataques e se negam a aceitar críticas daqueles que são seus partidários. Essa militância radical que está existindo, dividindo o país, começar a ter críticas de um para o outro e o governo atribuir consequências, rebaixando pessoas, dando benefícios, retirando benefícios, em função do que essas milícias digitais de todas as matizes e desses covardes, imbecis, que estão atrás de computadores, emitindo opinião e começar a julgar e atribuir nota e likes e dislikes ao seu vizinho ou companheiro para um controle social. Isso me faz lembrar a França do século XVII, de Luís XIV, em que ele dizia o seguinte: l'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Era o chamado Rei Sol, que tinha controle absoluto sobre todos os seus súditos. E antes dele, Luís XIII com o cardeal Richelieu, com as suas lettres de cachet, as cartas que emitiam ordens de execução e prisão imediatamente. Se nós não tomarmos cuidado, esse controle incipiente feito pela mídia e essas ideias que são ideias autoritárias mascaradas de ideias de cidadania e falsa ideia de democracia. Capês, olha que interessante. A gente tenta não entrar na política, mas adivinha quem quer regular? É o Lula, Tá vendo? quer regular. Mas eu quero fazer uma pergunta para a Carla. Eu quero fazer uma pergunta para a Carla, que é o seguinte: todo mundo aqui falou de governo. Governo controlar, canais saindo do ar. Mas olha a potencialidade disso. Não é mais o Estado, é o teu vizinho. Ou seja, são milhões de pessoas olhando para você. Na China ganha ponto quem denuncia, E aí, hein? como é que você vê isso? Que agora potencializou, não é mais não é o Rei Sol. Todo mundo agora é um Rei Sol, que tem o controle na mão de falar assim: você não é legal pro Estado, e e te denunciar. Porque é uma denúncia isso. Na verdade, você cria vários X9 regulamentados por lei. X9, quem que é o X9? São os vizinhos com medo, porque quem governa... É o dedo duro, é o cagueta, é isso? Não, é uma pessoa que, se não fizer isso... Não, estou dizendo, o que significa X9? Você não sabe? Não. É sério? Será que é o cagueta. É do Rio? É uma pessoa que dedura um outro. Não sabe, às vezes. Mas Capês é importante, você citou aqui. Não, mas ela citou a França. Como você cortou? Vai pra cima. Não, é que já chega, pra mim pensar. Já chega a Liliane que me corta toda hora. Agora você vai me cortar. É só sentar do meu lado que me corta. É que quando fala em fim da democracia, a gente realmente fica nervoso, termina a Carla. Depois volta pra mim. O que é isso? Eu estive na China e eu cobri as Olimpíadas lá, 2008. Fiquei um mês lá. E pude conhecer ali as regiões mais pobres, né? Que eles maquiaram Beijing, né, para as Olimpíadas e eu vi o que a população passa. Então, na verdade, quem governa é o medo, né? Então, às vezes, ele dedura por medo, porque se ele não dedurar, ele vai sofrer sanções. Eu sou muito adepta da liberdade para todos. Eu acho que, tanto para a esquerda, direita, todo mundo tem o direito de se expressar nos limites do respeito, né? Que, às vezes, as pessoas extrapolam de ambos os lados. E mesmo se passar o respeito, tem a lei. Exato. Injúria, difamação. Exato. Ou seja, sim, eu não tenho que ter medo do limite. Eu tenho que passar o que eu quero passar. Mas isso já está acontecendo, né? Em plataformas também, as mais famosas do mundo, né? Twitter, YouTube, Instagram. Algumas pessoas estão sofrendo sanções por serem de partidos que os donos dessas empresas são contra, né? Quem não sabe tem que começar a pesquisar. É só ver palestras dos grandes donos dessas empresas e a quais partidos, a quais pensamentos ideológicos eles são ligados. Então já está existindo uma censura no mundo inteiro e o que o Alexandre falou é uma coisa que eu acho que vai acontecer muito triste, que é essa coisa de separar a sociedade em castas, né? Separar o fulano é o que dedura, fulano é o que não dedura, fulano é o pária. E eu acho que isso vai acontecer, a perseguição aos cristãos. A gente está vivendo um tempo de muitas extremidades e muita sensibilidade e muito controle. Ou seja, a gente está realmente se aproximando para uma era muito perigosa. É o Big Brother. E o pior, Tomé, Big Brother, né? É que esse Big Brother, ele não tem a votação do que eu quero. A pontuação, quem dá, é o Estado. Então não sou eu que acho você legal. É dentro de uma regra, eu posso te achar legal ou não. Absurdo. Ou seja, se eu fizer o que você faz, por exemplo, uma manifestação.
Já Se eu era. fizer uma manifestação, tá lá. Você Eu ia vou tá lá receber embaixo. ponto negativo. Não, mas Como vamos é lá. que você... Eu queria primeiro falar um pouquinho do que o Capês falou. Você falou da França de 1800. Realmente mano. Não, aconteceu foi na uma França. cultura ali. Pelo amor de Eu me Deus. senti... 1600. Não, eu me Como senti um foi? idiota. Gente, Como foi? vamos falar de hoje. Ele vamos falar trouxe, de hoje. ele falou em francês aqui que eu me Só que senti tem uma um coisa, idiota. Ricardo, o que ele está falando. Você disse que cada um virará um rei sol. Isso. Não, o Não, rei sol acho que continua sendo o Estado que vai receber as informações. Capês, tudo bem. dedos duros, Você está vamos lá. sendo Calma, rei eu quero sol que- agora. eu quero que Deixa você- o eu quero que Tomé você me falar. responda. O Capês, O que ele entrou aconteceu- na Bastilha e não sai de lá. Volta pro O que Tomé. aconteceu na França em 1600? Como foi que acabou isso? A população indo para as ruas e tomando o país de volta. Tomou Sabe a por quê? Bastilha, inclusive, Porque né? acabou a democracia. Quero esclarecer aqui. Ninguém está falando em pegar em armas. Nós estamos dizendo, se acabar a democracia de um país, nós temos que defendê-la. É isso que eu quis colocar. Perfeitamente. Agora, o Ricardo colocou uma questão que a gente precisa falar. Nós temos lei para proteger se houver abuso. Nós temos lei, mas temos um Estado ineficaz na aplicação da lei e na defesa dos direitos do cidadão. O Brasil ainda é um país leniente na tutela da honra alheia. Então, você dá poder excessivo sem ter um mecanismo eficaz de proteção do indivíduo, do cidadão, é perigosíssimo. E, de fato, acabou em 1793 com a queda da... Em 1789... Pronto, agora é o Vila Aula baixou a nele. de queda da história. Bastilha. Aula de Agora o história. Antônio Vila... Em 1793... Baixou nele. Agora é a data, o ano, o minuto e o signo do rei. Uma coisa que eu acho que Com a gente Luís tem XVI que, sendo uma coisa que eu guilhotinado. acho que a gente tem que se atentar é o seguinte: isso está acontecendo na China, é um país comunista, lá quem manda é o governo, tem um partido só, o que eles falarem é lei. Pronto, acabou, a população só pode obedecer. Exato. No nosso caso, que a gente vive num país Infelizmente. democrático, o que a gente está sofrendo hoje acontece nas redes sociais. Parece que não, qualquer coisa o cara só vai perder o perfil. Às vezes aquele perfil é o sustento da família dele. Eu, no meu caso, eu tenho 2 canais que são o sustento da minha família. Eu sustento a minha família com esses 2 canais. Eu, por exemplo, no meu canal, eu não falo do Alexandre de Moraes. E não é nem pro bem nem pro mal. Eu simplesmente abdiquei de falar dele. Mas eu você não pode mas isso falar. é É STF. Mas você pode falar. Não, você mas pode, eu prefiro falar. não arriscar, porque quando eu vejo um deputado... Tá vendo? Isso Olha é aí, autocensura. não, ele não, pode não. falar... Não, vamos lá. acho que Vamos são orientar deputados ser presos. Vamos orientar a Eu população. entendo, Alexandre. Ali- Eu ali eu entendo, já me Alexandre. sinto na China. Vamos Eu orientar entendo, a Alexandre. população. Você Tomé, então, pode sim falar isso. sobre decisões dos ministros. O que nós não podemos fazer, que é um país democrático e nós temos que seguir as nossas leis, é ataques às nossas instituições. A instituição Supremo Tribunal Federal, ela é necessária. Agora você dizer que não Com concorda certeza. com a decisão de um ministro, qual o problema disso? Você não está desrespeitando a pessoa física dele, você não está desrespeitando a instituição e as pessoas estão com medo de falar o que elas pensam em eu sou relação às sincero, decisões.